Oi, gente, tudo bem com vocês? Belezinha? Galera, nossa última semana antes das férias de julho, na nossa aula de língua portuguesa, nós estamos realizando uma interpretação de um artigo de opinião. O artigo se chama Respeitar os Idosos é Aceitar o Próprio Futuro, da autora Roselis Sayuan. Nós vamos finalizar agora, né? Os últimos parágrafos, os parágrafos finais desse artigo de opinião, lá na página 29, vocês podem me acompanhar, tá bom? Peguem a sua apostila, ok? Vamos lá. Aqui nós temos, leia os parágrafos finais do texto. Temos um problema. A população brasileira envelhece e os dados do censo, só lembrando que o censo é a pesquisa do Instituto, né, IBGE, e os dados do censo são prova disso. Que contradição é essa que nos faz cego? E essa realidade? Ensinar e estimular crianças e jovens a conviver com os velhos pode ser positivo para ambos. Aos mais novos, para que aprendam sobre a vida e a importância dos vínculos afetivos e dos compromissos assumidos. E aos mais velhos, para que ganhem um sopro de alegria, de entusiasmo, de esperança. Então aqui fala, né? Ela usa como a opinião dela, né, que temos um problema. Essa é a opinião dela. Temos um problema. Ela dá a opinião dela sobre isso, que a população brasileira envelhece e cada vez mais, né? Tem muito mais pessoas de idade e também a questão do seguinte, que a vida deles está mais prolongada, né? Porque eles estão tendo mais acesso a uma vida saudável, né? Uma alimentação boa, uma vida boa, né? Então, está se estendendo a vida desses idosos. E o dado do censo, né, do IBGE, são prova disso, que estão se prolongando. Que contradição é essa que nos faz cegos a essa realidade? Né? Por que ela fala desse jeito? Porque assim, gente, ajudando vocês a interpretar, né? A sociedade não tem bons olhos para as pessoas mais velhas, né? Mas, ao contrário dessa ideia, né? Temos o ponto da sociedade não tendo bons olhos às pessoas idosas, mas cada vez mais vem aumentando a quantidade de idosos e a vida deles está se prolongando, né? Eles não estão morrendo tão cedo. Essa é a realidade, gente. Sei que as palavras são um pouco pesadas, mas é verdade. Eles têm cada vez mais pessoas envelhecendo, né? Cada vez mais pessoas mais velhas, poucas pessoas mais jovens, porque hoje em dia os casais quase não estão tendo mais filhos, né? Às vezes optam por um, no máximo dois, ou às vezes não tem. E a vida deles está se prolongando, né? E como ela fala no texto dela, ela usa o argumento de que a sociedade não tem bons olhos para essas pessoas. E ela também usa aqui, ó, ela fala: que contradição é essa que nos faz cego a essa realidade? Nós temos que fazer o quê? Ensinar e estimular crianças e jovens a conviver com os velhos pode ser positivo para ambos. Ela coloca agora uma visão positiva, que a sociedade tem que parar com essa visão, né, ruim das pessoas mais velhas e apontar as coisas boas, né, de conviver com os idosos, né? Que é o quê? Aos mais novos, para que aprendam sobre a vida e a importância dos vínculos afetivos, né? E dos compromissos assumidos, né? Que nós temos que ter um vínculo mais amoroso com eles, ter mais cuidado, mostrar o compromisso que nós temos com eles, de cuidar, de zelar do amor e do carinho, né? E aos mais velhos, né, já umas pessoas mais velhas, né, para que ganhem um sopro de alegria, de entusiasmo e de esperança, para que esses idosos, pessoas mais velhas, com essa atenção, com esse carinho dos mais jovens, eles tenham mais alegria, entusiasmo e esperança de se viver. Porque uma pessoa idosa que não é bem tratada, que não recebe amor, atenção, ela não vai ter gosto pela vida. Por que ela vai querer continuar ali vivendo a vida dela, né? Isso é triste. Aqui ela também diz no próximo parágrafo: uma amiga, agora é um relato, ó, um argumento que ela vai ter, né, de um relato que aconteceu. Olha só. Uma amiga contou que, no supermercado, observou uma cena interessante. Uma velha senhora fazia suas compras acompanhadas da neta de mais ou menos 12 anos, que,
Consciente da importância de seu papel, a menina, né, de 12 anos, desempenhava-o de modo exemplar. O que ela fazia? Olha só, apontava o que a avó precisava, perguntava as preferências dela, dirigia o carrinho, fazia tudo o que fosse necessário para poupar a avó o mais que pudesse. Então, a criança, a menina, fazia um papel importante aqui, né? Cuidando de sua avó, auxiliando ela, porque é um papel importante, porque a avó, com certeza, quando ela era pequena, bebê, cuidou, ajudou a mãe e o pai a cuidar, a trocar uma fralda, a pegar no colo, dar uma papinha, com certeza. E nada mais justo do que a neta, mesmo se isso não tivesse acontecido, mesmo se a avó morasse longe e não pudesse ter cuidado. É o papel do mais jovem ajudar a pessoa mais idosa, a cuidar dela, porque ela tem uma experiência de vida mais longa e ela chegou no patamar da sua idade que a sua vida é mais frágil, né? E nada melhor do que uma jovem de 12 anos que tem energia para gastar, que tem vontade, ajudar ela, não é verdade? Então, continuando aqui, fazia tudo o que fosse necessário para poupar a avó o mais que pudesse, né? De tão inusitado tipo fora do normal, né? Diferente, né? Não é normal ver isso, né? Uma coisa, deixa eu pegar aqui que fala, algo que não é comum, uma coisa estranha, né? Algo de tão inusitado que você não vê todos os dias, né? De tão inusitada, a cena chamou a atenção de outra mulher, né? Uma terceira mulher, que não se conteve e disse, né? Muito bem, ajudando a avó a fazer compras, meus parabéns. Uma mulher que estava também no supermercado viu isso, achou estranho, né? Porque não é acostumada a ver uma cena dessa e foi lá e elogiou o papel da menina. O lugar destinado ao velho em nossa sociedade, agora, depois que contou o caso, né, a autora dá a opinião dela, continua o argumento dela, né, a opinião. O lugar destinado ao velho em nossa sociedade se expressa na educação que damos a filhos e alunos, né? Temos, no mínimo, um motivo bem egoísta para ter mais cuidado com essa questão. Vamos envelhecer, e nossos filhos também, por incrível que pareça. Então, ela coloca aqui que o lugar da pessoa mais velha na sociedade se expressa na educação que damos aos filhos e alunos. Ou seja, se nós educamos as crianças para que elas tenham respeito, educação e bom senso com o idoso, ela vai ter esse tipo de papel. Agora, se nós educamos ou até somos um exemplo de maus tratos a uma pessoa idosa, as crianças e os jovens também vão tratar eles de uma forma má, não é verdade? Então, nós somos o espelho na nossa sociedade. Nós somos os espelhos para os mais jovens, né? Então, as nossas atitudes, como também as atitudes da mídia, da sociedade em expressar como devemos tratar os mais velhos, os jovens vão pegar essa ideia e vão tê-la para si. Então, temos que dar um bom exemplo. Tudo tem que ser um bom exemplo, né? Aqui nós estamos falando um pouco sobre a autora. A autora, o nome dela é Roseli Saião, né? Ela é psicóloga, presta consultoria às escolas, tratando de questões sobre cidadania e educação de crianças e adolescentes. Durante muito tempo ela escreveu para o jornal Folha de São Paulo. Atualmente ela participa de um programa de rádio em que fala com os ouvintes sobre a educação de filhos e de todas as idades. Quero fazer uma observação sobre o uso aqui do parênteses 1950. Aqui está registrando o ano que ela nasceu. E não está o ano que morreu porque ela ainda está viva e ainda está trabalhando. E aqui fala sobre o que ela está trabalhando. Então, ela nasceu em 1950, tá? Só lembrando que nós trabalhamos isso umas páginas anteriores, né? Sobre a questão do uso do parênteses, né? Agora, nós vamos aqui fazer a interpretação sobre esses últimos parágrafos, né? Releia esta frase. Temos um problema. A população brasileira envelhece e os dados de censo são prova disso. Nessa frase há uma opinião e um fato. Eu quero que vocês peguem um lápis verde ou um marca-texto verde e sublinhem o fato. Qual é o fato? O fato é que a população brasileira e os dados do censo são prova disso. Um fato é quando nós temos a prova, né? O fato está ali, comprovando. Então, qual é a parte que vocês vão grifar? Essa parte aqui. Agora, sublinhe com cor vermelha a opinião. Aonde vocês vão achar a opinião da autora?
Eu já no comecinho agora falei para vocês, estava fazendo a interpretação das últimas frases e falei aonde vocês vão encontrar a opinião. Como nós estamos falando sobre o artigo de opinião e vocês têm que identificar uma opinião, eu vou deixar para vocês acharem e sublinharem na cor vermelha, tá bom? Faz o seguinte, pega o lápis de escrever e sublinha, e aí depois você confere no gabarito para ver se você acertou. Aonde está a opinião da autora aí, tá? O que significa dizer que a população brasileira envelhece? O que significa? O que ela quer dizer com isso, né? Significa que a expectativa de vida, lembra que a prof falou, tem aumentado e que atualmente há mais pessoas idosas do que no passado. No passado, as pessoas idosas, elas chegavam a falecer, chegavam a morrer muito cedo, né? Porque não tínhamos uma vida, a vida saudável deles, não a questão da saúde, né? O acesso à saúde, ao bem-estar, né, deles hoje em dia é maravilhoso. Então, a vida deles vem aumentando e atualmente há mais pessoas idosas do que no passado, né? A vida deles vem se prolongando mais, né? Então, respondendo aqui, significa que a expectativa de vida das pessoas idosas, né, vem aumentando, tá? Agora aqui na letra C. Para a autora, por que o envelhecimento da população brasileira é um problema? Agora vocês vão responder. Porque os idosos não são respeitados ou porque as pessoas não gostam de envelhecer? Do que nós estamos falando desses dois últimos parágrafos aqui, ó? Só vocês procurarem aqui, ó. Que contradição é essa que nos faz cego a essa realidade, né? O problema e tudo mais, né? Ganha um sopro de... Uma amiga contou, né? O lugar destinado ao velho em nossa sociedade se expressa na educação que damos aos filhos, né? Eu quero que vocês me mostrem, lendo aqui, aonde comprova porque os idosos não são respeitados. Nós podemos... gente, vocês têm que entender uma coisa. Em um texto, onde tem a opinião, né, exposta ideias, muitas vezes essas ideias não estão expostas explicitamente. Vocês não vão encontrar essas duas frases aqui no texto. Vocês têm que identificar isso. E como vocês vão fazer isso? Vocês vão analisar, olha aqui diz, ó. Uma amiga contou que no supermercado observou uma cena interessante. É a cena onde uma criança, uma neta, trata bem a sua avó, ela achou isso estranho. Por que é estranho? A cena chamou a atenção dessa mulher. Muito bem, ajudando sua avó e tudo mais. Por que é? Né? Muitas vezes vocês não vão achar a ideia explícita, mas para ajudar aqui vocês aqui, temos no mínimo um motivo bem egoísta para ter mais cuidado com esses velhos. Vamos envelhecer e nossos filhos também, por incrível que pareça. E quando as pessoas envelhecem, como que elas são vistas na sociedade pelas pessoas, né? Porque as idosas elas não são respeitadas ou porque ninguém gosta de envelhecer? Eu quero saber a opinião de vocês. A população brasileira é um problema, o envelhecimento, né? Por quê? Porque os idosos não são respeitados ou porque as pessoas não gostam de envelhecer? Vocês vão ter que analisar lá o texto e tentar responder aqui. Mas para ajudar vocês aqui, nós já falamos sobre a questão de não gostar de envelhecer. Isso aí já foi trabalhado em outra parte do texto. Agora, aqui nós estamos trabalhando outra visão, tá? Que também é sobre o idoso. Só para dar uma pista aí para vocês. Vamos lá. No primeiro parágrafo desse trecho final, há uma narrativa de uma cena. Sublinhe no texto essa narrativa. Qual que é a cena que é contada aqui, gente? Olha aqui. Qual que é a cena que é contada? Né? Um fato, um caos, né? Continuando aqui na letra B. Releia esse trecho. De tão inusitado, de tão estranho, né? A cena chamou a atenção de outra mulher que não se conteve e disse: muito bem, ajudando a avó a fazer compras, meus parabéns. Por que essa cena chamou a atenção? Gente, por que foi tão inusitado? Por que foi estranho? Porque o respeito e o cuidado com o idoso é algo incomum. Muitas vezes você não vê esse tratamento sempre, né? Igual nós começamos lá no início, né? Aqui, ó, no início aqui da unidade, aqui mostra um exemplo de que isso não é comum, né? As pessoas tratarem bem os idosos, que é um rapaz, né? Um jovem sentado enquanto tem um idoso aqui, que ele poderia dar o lugar para esse senhor idoso, né? Para esse senhor, né? Então, não é comum ver isso. Então,
só para auxiliar mais um pouquinho vocês aqui, né? Por que essa cena chamou a atenção? Porque não é comum uma cena como essa, né? É inusitado uma cena como essa. De que forma essa cena ajuda a defender esta opinião da autora? Só que pais e escolas não estão sozinhos nessa história. Lá no comecinho, na outra aula, nós trabalhamos sobre isso, né? O que eu posso falar aqui para vocês, né? Lembra que é falado assim, ela pergunta quem mais tem culpa, né? Só que pais e escolas não estão sozinhos nessa história. Sobre a questão do jeito que o jovem trata o mais velho, né? A pessoa idosa, né? Que toda a sociedade é responsável, né? Não é só o pai, a escola, nós falamos sobre a mídia, né? A mídia entra na sociedade, né? Quem cria essa visão e tudo mais, né? Que toda a sociedade é responsável por dar bons exemplos de respeito ao idoso. Por exemplo, o que nós vemos na televisão, né? A mídia, o que ela expressa sobre a visão que temos que ter do idoso, se é uma visão boa ou ruim. Na sociedade, no meio das pessoas, né? Numa farmácia, numa praça, num restaurante, né? O jeito que as pessoas respeitam a pessoa idosa, né? Dando preferência ou não, dando lugar ou não, sendo bem tratada num restaurante ou não, né? Na fila, por exemplo, a pagar muitas vezes, ou no supermercado, na fila para poder passar as compras, sempre dê preferências, né? O exemplo que nós temos lá, se uma pessoa não dá preferência para o idoso e está lá com uma embalagem, pode estar com um monte, pode estar com um carrinho cheio, mas ela prefere passar ela em vez de dar preferência para o idoso, isso é um exemplo que a gente vê na sociedade que muitas vezes isso influencia na nossa vida, né? Influencia na vida do jovem, da criança, né? Então, a sociedade é responsável por dar bons exemplos do respeito ao idoso. A mídia, que faz parte da sociedade, né? Tudo que tem meio com a sociedade, né? É um exemplo. A gente vai observar, a criança vai observar e vai ser um exemplo, né? Então, temos que dar os bons exemplos. Aqui diz, em um texto, há muitas ideias que não estão expostas explicitamente. O leitor precisa deduzi-las. Quando você está lendo lá, o autor vai colocar a opinião dele, né, as ideias dele, mas nem sempre vai estar explícito assim, a minha ideia é essa, a minha opinião é essa. Não, você tem que saber analisar, ler e deduzir, né? Continuando aqui, agora aqui, ó, exercício 17. Assinale as características que comprovam que o texto é um artigo de opinião. Depois de vocês analisarem todo o texto, né, que foram dividido em várias partes, vocês junto comigo, nós lemos, né? Eu quero que vocês marquem um X aonde diz que é um artigo de opinião. A autora expõe uma posição sobre determinado assunto, está tendo a opinião dela, está expondo, né, o posicionamento dela. Os argumentos utilizados ajudam a defender a opinião exposta, né? Os argumentos que ela usou lá, os exemplos, né? Que teve a carta de um leitor e também teve um acontecimento de uma amiga, né? Uma situação que ocorreu no supermercado, né? São argumentos que ela pôde utilizar ajudando a defender a opinião exposta? Foi bom? Ela conseguiu usar? O texto apresenta humor e linguagem informal? Tá tendo piada, né? Linguagem informal não é correta, né? E tudo mais? Podem marcar X. São duas respostas corretas, tá? Aqui diz o que, gente? Artigo de opinião. Eu já falei um pouco sobre ele para vocês no início da aula, da última aula, né? E agora tem mais um pouquinho aqui, ó, mais um pouco de informação para vocês. O artigo de opinião é um texto jornalístico argumentativo, ou seja, publicado em veículos de comunicação, como jornais, revistas e sites, visando expor uma opinião e defendê-la por meio de argumentos. Como se trata da exposição e defesa de opinião pessoal, o texto em geral é escrito na primeira pessoa do singular, que é eu, singular é uma, né? Ou no plural, que é mais de uma pessoa, né? Nós, né? Mas ela sempre colocando na primeira pessoa, né? Porque ela vai defender uma opinião e tem a exposição dessa opinião. O assunto em análise no artigo de opinião, em geral,
envolve uma situação cotidiana ou um fato de interesse da população. É algo que está acontecendo nos dias atuais, muitas vezes, né? Algo que abrange a sociedade, do interesse da sociedade, né? Agora no exercício 18 aqui, para vocês conseguirem entender e poder produzir futuramente um artigo de opinião, né? Nós vamos fazer o quê? Exercite sua capacidade de argumentação e escreva um parágrafo argumentativo em resposta a essa pergunta. Os idosos estão sendo bem tratados pelas pessoas mais velhas? Vocês, a partir dessa pergunta, vão responder ela em um parágrafo, né? Com um argumento, né? Um argumento de resposta. No parágrafo argumentativo, você precisa expor sua opinião e apresentar ao menos um argumento para defender. Vou explicar para vocês o que vocês vão fazer aqui mesmo, tá? Vocês vão responder. Aqui a pergunta: os idosos estão sendo bem tratados pelas pessoas mais novas? Vocês vão escrever. Se vocês acham que sim, sim, elas estão sendo bem tratadas pelas pessoas mais novas. Aí vocês vão poder usar um argumento, né? E uma opinião. Vocês vão colocar assim, na minha opinião, sim, estão sendo bem tratadas. Vocês podem escrever, um relato, e vocês vão procurar. Vocês vão ir lá no Google e vão procurar argumentos publicados sobre idosos e como são tratados. Vocês vão procurar em revistas, jornais. Olha aqui, tem até um aqui, ó, da Folha de São Paulo, né? Que eu peguei para dar o exemplo para vocês poderem ver, ó. Em país que valoriza a velhice, idosos vivem com mais saúde. Vocês vão procurar, gente, na internet, em publicações de jornais, sites, revistas, argumentos onde tem uma posição positiva ou negativa sobre como os jovens estão tratando os mais velhos. Porque aí vocês vão poder defender o seu argumento, que aí você vai escrever assim, aqui diz, né? Os idosos estão sendo bem tratados pelas pessoas mais novas? Aí você pode escrever, sim, estão sendo bem tratados. Segundo uma publicação na Folha de São Paulo, aí vocês podem copiar esse trecho, né? E usar como argumento, né? Para você poder defender a sua ideia. Agora, se você acha que não estão sendo bem tratados, você vai procurar também, né? Alguma publicação, né? De jornais, revistas, ou em alguns sites, né? Onde você consegue provar que o seu argumento dizendo que não, os jovens não estão tratando bem os idosos, é válido, tá? Então, você vai colocar a sua opinião, sim ou não, e você precisa provar que a sua opinião, sim ou não, é uma opinião boa, né? E para você defender, você vai procurar em revistas, publicações de jornais e revistas, tá? Em sites. E aí você vai expor. Lembrando que é sempre a primeira pessoa, do singular ou do plural, né? Eu ou nós. Vocês podem estar escrevendo. Essa daqui é uma ideia pessoal. Eu vou estar avaliando vocês por isso, né, vendo se vocês conseguiram fazer ou não, porque futuramente, né, vocês vão, nas próximas páginas, né, da apostila, se vocês analisarem, nós vamos ter que pegar e produzir um artigo de opinião, né? E para isso, nós começamos aqui, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem vir falar comigo. Vocês podem me mandar o WhatsApp, vir conversar comigo pela plataforma. Vocês já sabem disso, tá bom? Qualquer dúvida, estou à disposição de todos, ok? E boas férias e um beijo grande. Tchau, tchau.